Boa noite a todos. Possamos todos nos acomodar, aquietar os nossos corações, agradecermos a Deus, ao nosso Senhor Cristo, que aqui está conosco, a casa Joana de Anjos, que aqui nos recebe de braços abertos. Vamos elevar os nossos pensamentos, deixar as nossas preocupações, as nossas mazelas, tudo aquilo que de uma forma ou outra nos atrapalha, ou tire nós da concentração do foco da palestra de hoje. Que nosso irmão vai fazer com todo carinho. Que essas palavras possam ser interiorizadas em nossa mente, em nossos corações, principalmente em nossas ações. Que essas palavras possam ecoar em nossa vida para uma nova caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Boa noite a todos. Todos bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo muito interessante, fala sobre caridade, e ele é justamente o capítulo que tem como título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então ele é bastante interessante para que a gente reflita um pouco sobre as nossas ações, né? E ele começa o capítulo, Kardec, ele pega uma passagem de Jesus, onde ele coloca ali: fazer o bem sem ostentação. Então tem uma passagem que está em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4, e também em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4 também. Ele diz o seguinte: primeiro, Jesus teria falado da seguinte forma: tende o cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Depois ele continua: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás me curar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, e fique curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstenha-se de falar disso a quem quer que seja, mas vá mostrar aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Só fazer uma explicação pequena aqui, né? Ele diz aqui, né, ofereça o dom prescrito por Moisés, é porque é o seguinte: na época eles eram judeus, é bem importante a gente sempre lembrar disso, né? E no rito judaico eles dizem que se você, né, é agraciado, né, por uma dádiva, seja ela qual for, você deve ir ao templo, né, contar ao sacerdote e prestar, né, as suas devidas gratidões ali, né? Então ele fala isso porque é um rito judaico, né? Então, ou seja, ele está ajudando as pessoas, mas não as está tirando do seu centro de religião, né? Ele não está pedindo para que a pessoa deixe de seguir o que diz a religião, o que diz a sua lei, né? Porque na época a Jerusalém ali, né, a Judéia, além de ser todos os judeus, né, eles seguiam o Torá, e o Torá como lei, né? Então era uma sociedade que tinha suas leis também baseadas nas leis religiosas. Essa passagem é bastante interessante, né, porque ela reflete muito, ela fala sobre
a nossa ação na caridade. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes aqui, né? Fora da caridade não há salvação, né? Então é um bordão que a gente usa no Espiritismo, né? Porque a gente enfatiza muito a questão da caridade. A caridade, ela realmente é muito importante, né? Não só pelo aspecto do auxílio, né? Pelo aspecto de você estar fazendo algo por alguém, mas principalmente o bem que você faz a você mesmo, né? Toda ação positiva, toda caridade que você pratica, na verdade você está fazendo para você mesmo, né? Embora você ajude terceiros, evidente, né? Mas você também está se autoajudando, né? Porque faz uma transformação, é um movimento que você faz dentro de você mesmo, né? É um movimento que faz com que você deixe de pensar em você mesmo, onde você começa a se preocupar com o próximo, e é uma transformação gradativa que nós vamos alcançando até que isso seja de fato algo natural nas nossas ações. O dia que a caridade for de fato algo natural do pensamento humano, né, for uma ação natural, um reflexo natural, nós realmente não teremos mais nenhum tipo de problema social, de convívio e de nada, porque estaremos muito mais preocupados com o bem-estar coletivo do que com o bem-estar pessoal. Para chegar lá vai ter um longo caminho pela frente, mas um dia nós chegaremos lá, um dia nós estaremos nesse patamar. Agora, para que a gente comece a galgar, nós precisamos exercitar a caridade. Agora, a caridade, Jesus deixa muito bem claro, ela tem um principal viés que é de ser natural, de ser espontânea e de ser verdadeira. E como é que isso se transforma e como é que a gente identifica isso? Quando nós não temos nenhum tipo de interesse na caridade, na ação. Então, por exemplo, se eu faço uma ação caritativa, seja ela qual for, e eu espero que os outros a percebam, ou eu espero que alguém que foi auxiliado venha me dizer obrigado, se eu espero, né, divulgação daquilo que eu fiz, reconhecimento ou mérito, né, não é de fato uma caridade, é uma barganha, né? Eu estou fazendo algo e quero algo em troca. Então não é uma caridade verdadeira, é o começo do processo, mas ainda não é verdadeira. A caridade verdadeira, ela vai surgir quando você realmente não tem interesse nenhum naquilo que acontece. E nós fazemos, embora muitas vezes a gente acredite não ser capaz de fazer uma caridade verdadeira, nós fazemos sim, todos nós fazemos, várias vezes, né? Porque a caridade, ela não é só a caridade material, ela também é a caridade moral. E nesse tocante, a maioria das pessoas visualiza sempre, quando a gente fala em caridade e auxílio, na questão material. Então é doar dinheiro, doar comida, doar materiais, doar bens, né? Isso é uma caridade sim, e ajuda muita gente, mas é um tipo de caridade. A mais comum e a que nós praticamos com maior intensidade é a moral. E como ela é a caridade moral? A caridade moral, ela é diferente da matéria, ela é aquilo que você doa de você mesmo, né? Então, por exemplo, tempo. Tempo é algo que nós temos muito pouco e nós damos muito valor ao tempo, né? É muito comum você estar no seu dia a dia, né, no seu trabalho, na sua rotina, e de repente alguém se aproxima e começa a querer conversar, começa a querer contar alguma coisa, e você logo pensa assim, nossa, eu estou com tanta coisa para fazer, a pessoa vem falar agora, né? Aí você fica aquela situação, né, não sabe sair daquela saia justa, e a pessoa querendo falar, até que você de repente tem um estalo e fala assim, não, tudo bem, paro o que eu estou fazendo, senta aí, vamos conversar, fala o que te atormenta, né? E a pessoa desabafa, né? Nesse processo, talvez você perca 5 minutos, 10 minutos do seu dia, talvez lhe atrapalhe em alguma função, em algo que você tivesse realmente com pressa de executar, mas isso significa tanto
para aquela outra pessoa, né, que pôde falar, que foi ouvida, que teve a sua atenção, que teve a sua opinião, teve o seu auxílio naquele momento. Isso não tem preço, né? Isso é caridade moral. Às vezes você compartilhar um ensinamento, às vezes você compartilhar um conhecimento que você tem, isso é caridade moral. Você ensinar um caminho, você ajudar alguém numa dificuldade qualquer que para você não é dificuldade, isso é caridade moral. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, né? Muitas vezes nós agimos dessa forma, nem sempre com o coração puro, né? Nem sempre com aquela vontade de fazer, mas a gente faz. É um processo, nós estamos num processo de aprender, de exercitar a caridade, né? A caridade, quando ela é feita, né, de forma verdadeira, de forma espontânea como essa, ela sempre traz um bom fruto para a gente. Todo mundo que já ajudou alguém, com certeza, se sentiu bem na sequência, né? Quando você faz algo para alguém, você percebe que esse alguém realmente ficou grato, que esse alguém conseguiu entender o que você explicou, que esse alguém conseguiu fazer aquilo que estava difícil para ele naquilo, você se sente bem, você se sente útil, você se sente feliz, você fica bem consigo mesmo. Quando você resolve o problema de alguém que não é sua obrigação, não era seu dever, nada, mas você só fez porque percebeu que aquele ali estava em dificuldade, você se sente bem. Então é algo natural. Quando Jesus diz que aquele que espera receber as trombetas, as recompensas materiais, né, ele não é recompensado pelo Pai. Por quê? Porque quando você espera um reconhecimento material local, você o tem, morreu aí, né? Você fez uma barganha e aquilo aconteceu. Agora, quando você faz algo que é verdadeiro, o seu bem-estar, a sua sensação de felicidade, de ser útil, é muito maior, né? Muito mais satisfatória para você mesmo e perdura durante o dia. A gente se sente muito bem quando a gente está fazendo coisas positivas. Por isso que nós temos aí o exemplo, né, que já foi cientificamente estudado e continua sendo, né, quando a gente fala das correntes do bem, né? Você começa uma boa ação, né, você faz algo positivo, outras pessoas se juntam, você conhece mais pessoas que queiram fazer a mesma coisa, a coisa ganha uma proporção maior, mais pessoas se envolvem e aquilo acaba acontecendo com maior frequência, com maior velocidade. Isso é natural, isso é normal, porque o processo da caridade proporciona isso. Quando a gente se envolve nesse processo, nós conhecemos pessoas, nós nos interagimos, nós nos relacionamos, nós recebemos, né, afeto da mesma forma como você distribui, e você se sente parte de algo que o projeta para cima, o projeta para frente, né? Diferente de quando a gente resolve trilhar um caminho por nós mesmos, né? Que é muito comum. Às vezes nós escolhemos um caminho, né? Colocamos uma meta e a gente vai naquela toada sozinho, né? Contra tudo e contra todos, numa luta, né? E aí a gente se cansa, a gente se amarga, né? Os dias passam extremamente rápidos, né? O tempo voa e quando você se dá conta, você está ali sozinho, né? No meio do nada, né? Porque você não chegou a lugar nenhum, você só projetou e correu atrás de algo que estava lá na frente, igual aquela a gente via nos desenhos animados de antigamente, né? O personagem correndo no deserto, sempre tinha uma pocinha d'água ali na frente, né? Ele corria, chegava lá, nunca tinha nada, né? É exatamente assim que a gente fica quando a gente busca algo por nós mesmos de forma solo, sozinhos, né? E é interessante porque a gente não se dá conta, né, que a natureza já mostra isso desde o berço, né? Para nós estarmos aqui, nós foi necessário, né? Pai e mãe, né? Foi necessário 2 para 1 filho, né? Então, tudo é necessário no coletivo.
ninguém faz nada sozinho, né? Mas muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente quer fazer as coisas sozinho, do nosso jeito, e a gente se afasta. Então, quando Jesus vem explicar a questão da caridade verdadeira, ela mostra que você precisa fazer pelo outro, porque se você não estiver com o outro, você sofre, é difícil, é amargo, né? E quando você pratica isso, automaticamente mais pessoas se juntam. Aí você vê, por exemplo, né, nas passagens do Cristo, ele estava sozinho no início, em pouco tempo já tinha um grupo de discípulos seguindo, em pouco tempo já tinha uma multidão de pessoas seguindo, e por onde ele passava mais gente se atraía. Todas essas pessoas que se atraíam ao Cristo, eles tinham um propósito, que era o propósito de viver melhor. E se esse realmente é o seu propósito, viver melhor, né, você precisa ser caridoso, você precisa viver junto com outros, você precisa compartilhar, você precisa interagir, se preocupar, né? E assim eles viviam e assim se proliferou. E é por isso que hoje, 2000 anos depois, a gente ainda repete aquilo que ele falava lá atrás, né? Você vê como marcou, quão importante foi a forma como ele viveu e a forma como ele agiu. Então, a caridade proporciona isso. Devemos nos envolver, devemos praticar. Uma outra passagem que ele diz aqui, que é bastante interessante, que é o óbolo da viúva, ele diz o seguinte, isso está em Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4, e também repetido em Marcos capítulo 12, versículos 41 e 44. Aí estava Jesus sentado de fronte ao gasofilácio, né? Gasofilácio, essa palavra bem interessante, né? É o nome daquele lugar, daquele objeto onde você coloca as doações. Na igreja seria a sacolinha. Traduz porque ninguém merece, né? Então, Jesus estava de frente, sentado de frente para esse local. Ofertório. O ofertório da igreja. Sentado de frente para esse local e via as pessoas depositando. E ele observou ali que todo mundo que passava depositava, colocava seu dinheiro ali, né? E viu que muitas pessoas ricas e abastadas colocavam quantias assim significativas, né? Mas no meio de todo esse povo, uma pobre viúva apenas deitou 2 pequenas moedas, seriam equivalentes a 10 centavos cada uma. Aí Jesus chamou os seus discípulos e disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo de que ela deu o que lhes faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Isso é interessante porque Jesus ele mostra que muitas vezes a gente se priva de iniciar um processo, né, de transformação pessoal, um processo onde você diz assim, eu vou me tornar caridoso, porque a pessoa projeta um sonho do tipo assim, primeiro eu preciso estar muito bem financeiramente para depois me preocupar com a ajuda do próximo. Ou seja, quando eu estiver sobrando, eu distribuo aquilo que vai me sobrar. Ou é o contrário, a pessoa projeta assim, olha, se eu ganhar na Mega Sena, eu juro que eu vou dar tantos por cento para caridade. Percento, você nunca fala assim, eu vou dar tudo, né? Você fala, é um percentual. Então, ou seja, a pessoa que está nesse processo, ela está postergando, ela está protelando o seu processo, né? Enquanto que aqui ele diz aqui, a viúva que não tinha nada, ela pegou um pouco do nada e distribuiu, né? Ela deu aquilo que para ela faria falta. Ou seja, a gente precisa fazer um esforço e pensar em se doar, né? E fazer aquilo que você tem. Esqueça um pouco a questão da caridade material, porque muitas vezes nós realmente não temos condições materiais de estar distribuindo, mas a gente pode doar de nós mesmos. É a nossa força de vontade, é o nosso conhecimento, é o nosso tempo, é a nossa fala. As pessoas esquecem muitas vezes que
que uma das coisas que nós temos de melhor para doar para o outro é a nossa própria fala, né? Motivar, ajudar, incentivar, fazer com que o outro acredite naquilo que ele está fazendo, isso é extremamente importante e ajuda demais. Isso é uma caridade muito importante que a gente pode fazer, não custa nada, né? Você pode dar crédito, você pode valorar o esforço do outro, você pode reconhecer a vontade, a força, né? O trabalho do outro, elogiando, falando, expondo, comentando, né? Ou seja, palavras positivas são caridade, não custa nada, né? Todo mundo pode fazer, é uma forma da gente distribuir. São momentos, exemplos e formas da gente trabalhar a caridade. Então, quando a gente estuda de fato e aprofunda a questão da caridade, a gente logo vê que existe N formas de se resolver, N formas de se trabalhar. Então não tem desculpa para que a gente de fato não pratique a caridade, que a gente não pratique o auxílio ao próximo, que a gente não pratique a ajuda àquele que precisa. Muitas vezes, né, a sua palavra ali é o que faz toda a diferença para o dia daquela pessoa que ouviu. Às vezes um bom dia que você dá de manhã sincero para alguém que você cruza na rua, modifica o dia daquela pessoa. Às vezes a pessoa está passando aí por uns momentos aí de tristeza, de dificuldade, de depressão, e de repente você só sorri para ela, percebe que ela existe, já muda, né? Ajuda aquela pessoa, e você não faz nem ideia do quão bem que você está fazendo para o próximo. Da mesma forma é o inverso, né? Se a gente olha feio, se a gente amarra a nossa cara, né? Quantas pessoas nós não derrubamos com as nossas falas, com as nossas aparências, com as nossas atitudes, né? Quantos sonhos nós não enterramos, né? Então a gente tem que trabalhar no inverso, sempre da forma positiva, e aí nós estamos de fato trabalhando na caridade. Aí você vai perceber que se você assim fizer, talvez você nem precise, né, fazer caridade material. Só a caridade moral já é uma grande modificação na sua vida. Agora eu garanto para você que se você começar, em pouco tempo ela se transforma em algo natural no seu dia a dia. E aí as coisas se transformam, a sua vida vai se transformar, a sua forma de ver o mundo se transforma, a forma como você sente, percebe, se modifica. Então, por isso que eu queria compartilhar com vocês esse capítulo da caridade. E quando ele diz aqui, não saiba a vossa mão esquerda o que sua vossa mão direita está fazendo, né, é justamente para que você preste atenção, né? Preste atenção. Quando a gente ajuda alguém, a gente não precisa dizer que ajudou, a gente não precisa mostrar que ajudou, a gente não precisa provar que ajudou. A pessoa que está pedindo, muitas vezes ela está sensibilizada, ela está com sua autoestima lá embaixo, né? Ela está numa situação realmente muito ruim internamente, e ela não precisa, né, de mais alguém jogando um peso naquela situação, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para que o auxílio, a ajuda aconteça de uma forma realmente natural, que a nossa outra mão não veja, que o nosso lado sombra não veja essa ação, para que a gente não nos vanglorie e não faça com que o outro se sinta devedor perante você, seja lá o que for. A ação ela tem que ser gratuita, a ação ela tem que ser natural. Então o auxiliado ele não pode se sentir em débito, ele não pode se sentir pior por ter sido ajudado, ele não pode se sentir lá embaixo. Então é que a gente tome cuidado. Por isso que a outra mão não deve saber, né? Porque é uma alegoria, né? Nós temos dois lados, todos nós temos o nosso lado bom e nós ainda temos o nosso lado sombra, né? O nosso lado sombra, ele é muito pautado pelo orgulho e principalmente vaidade, que é fruto do orgulho, né?
Então é comum às vezes, quando a gente começa um processo assim, quando se dá conta, você está fazendo, mas você se colocou numa posição de destaque, numa posição de pedestal, né? E aí aqueles todos que estão sendo auxiliados ali, na verdade, estão recebendo um auxílio, mas ao mesmo tempo estão sentindo o peso da sua posição superior ali no auxílio. Isso é muito ruim, isso é muito negativo. E isso acaba acontecendo de forma natural pelo nosso orgulho. Por isso a atenção, por isso o chamado que Jesus coloca, né? Fazei que a outra mão não veja, fazei que esse seu lado não perceba, fazer com que o outro também não perceba que está sendo auxiliado, que ele só sinta, que ele só receba. Aí sim, a gente vai ter felicidade, a gente vai ter fraternidade e a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é todos nós adentrarmos, né, no mundo de regeneração, que a gente possa seguir adiante assim e nos transformando. Era isso que eu queria passar para vocês sobre esse capítulo. Se vocês quiserem, ele é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem muito mais informação do que eu falei aqui, ele é muito mais complexo. E se puderem ler em casa, refletir um pouquinho, vai ser ótimo. Então eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha podido compartilhar da melhor forma possível. E vamos fechando os nossos olhos, acalmando as nossas mentes, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais esse momento, por mais essa noite aqui, juntos com os nossos mentores, os trabalhadores aqui da casa, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que nos auxiliam. Possamos retornar às nossas casas mais aliviados, mais tranquilos, mais dispostos a nos tornarmos caridosos, a nos tornarmos fraternos, a nos tornarmos verdadeiros nesse intuito de auxílio, nessa transformação, e que possamos assim ajudar os outros, inspirar os outros, fazer com que todos repercutam, que trabalhem da mesma forma, buscando o mesmo resultado, o mesmo crescimento, que nós possamos de fato nos tornar uma só família espiritual, encarnada e desencarnada, e assim juntos adentrarmos no nosso novo mundo de regeneração que se abre em nosso horizonte. Que assim seja. E aqueles que